Paz do Senhor para as princesas do Senhor e para todos aqueles que estão acompanhando o nosso devocional. Hoje, nesse 24 de maio, neste sábado, nós estamos no penúltimo devocional, né? Nossa semana de devocional Deus e Eu se encerra amanhã, no domingo, né? Dia 25 de maio. Eu quero convidar a você a fazer com que o devocional seja uma prática diária na sua vida. Nós entendemos a importância de nós termos esses momentos de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Então, todos os dias, tire um tempo no seu dia, organize, para que você possa ter um tempo para você orar, para você ler a Bíblia, para você louvar ao Senhor, para você ter esses momentos de intimidade e de estreitamento desse relacionamento. Quando nós lemos a palavra do Senhor e ela fala conosco, nós estreitamos o relacionamento com Deus, porque as Escrituras é o que vai nos enraizar na presença do Senhor, junto com a presença do Espírito Santo. E para isso eu te convido a nós estarmos orando, a nós darmos início a esse momento de devocional. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Deus, eu louvo o teu nome, eu te engrandeço. Pai, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor nos conduza. Conduza a tua palavra, Senhor, aos nossos corações e ao entendimento. Nos dê entendimento da tua palavra, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que a tua palavra nos ensina. Perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, ó Pai, e nos ajuda na nossa caminhada. Espírito Santo, faz com que a tua palavra, Senhor, seja guardada no nosso coração, para nós não pecarmos contra ti. É o que nós te pedimos, Pai, e te louvamos em nome de Jesus. Amém? Nesse nosso devocional, nós estamos lendo hoje Mateus capítulo 6, que foi a palavra sugerida, mas você pode, durante o seu devocional, escolher qualquer passagem bíblica, qualquer leitura. O importante é que você leia, que você medite e que o Espírito Santo fale com você. Mateus capítulo 6, quando nós lemos Mateus capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7, nós temos ali o que nós chamamos de constituição do reino. Ali Jesus ele dá um ensino para a multidão, e enfoca com seus discípulos sobre o que é o reino do Senhor, qual é a verdadeira pregação da justiça do reino de Deus e esses ensinamentos. Então, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 são essenciais para você que serve ao Senhor como uma instituição para a sua vida, uma constituição do reino. Todo reino, ele tem a sua constituição. É claro que toda a Escritura, toda a palavra do Senhor, ela é um embasamento para o reino dos céus. Mas nós entendemos que Mateus capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 são essenciais para a nossa vida, para o nosso comportamento e para o nosso entendimento do que é o reino dos céus. E o capítulo 6, ele começa falando sobre o amor. Jesus aqui ele está ministrando, ele está ensinando aqui no monte, ele está falando com as pessoas, falando com os seus discípulos, e ele começa com um alerta. O capítulo 6 de Mateus, ele começa com um alerta. Eu vou ler o versículo 1, lembrando que eu estou lendo aqui numa Bíblia da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Diz assim: tenham cuidado de não praticar os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Então, assim, Jesus está ali ministrando, ensinando sobre o que é o reino dos céus, e ele faz isso como um alerta para os seus discípulos, para os seus discípulos que estavam ali sendo os escolhidos, e para a multidão que queria fazer parte desse reino. Jesus está falando de um relacionamento que ele não era um relacionamento de fachada. O capítulo 6 é muito pontual sobre isso. Jesus está falando que o verdadeiro relacionamento com Deus, ele não tinha que ser um relacionamento figurativo. E por que Jesus está falando isso? Jesus está cercado de religiosos, ouvindo as suas ministrações, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, e aqueles homens, eles tinham o costume de fazer aquelas orações altas, ali no templo, para que todos pudessem ouvir, e toda manifestação religiosa pública, eles faziam questão de que fosse pública para que todos vissem, que eles estavam jejuando, que eles estavam orando, e ali para que eles praticassem a sua religiosidade assim. Jesus vem pregar totalmente diferente disso. Jesus está trazendo um reino do céu tão particular, que ele está falando: olha, vocês tenham cuidado de vocês não praticarem os seus deveres religiosos e as suas funções, a sua oração, o seu jejum, a sua prática diária, para as pessoas verem. Para as pessoas verem que você está buscando. E hoje isso é muito necessário, porque você imagina, Jesus está pregando isso há tantos de anos atrás. Mas hoje isso é tão necessário, porque hoje nós estamos vivendo na época dos influencers. Então você vê muitos influencers nas internets e tudo, mas você já parou para pensar quantos verdadeiramente têm uma vida com Deus?
Quantas pessoas públicas, né, no nosso meio cristão verdadeiramente têm um relacionamento com Deus no seu particular? Porque o que você tem no seu particular, ele vai ser, os frutos deles vão ser públicos. Então é isso que Jesus está falando, pessoal. Olha, não adianta você ter uma vida pública de que todo mundo está vendo você orando, todo mundo está vendo você buscando, porque tem pessoas que eles só oram na igreja. Eles só leem a Bíblia quando eles estão na igreja. Eles só oram por alguém quando alguém pede. Então, assim, se ninguém falar nada, se o pastor não estipular uma campanha ou não chamar, a gente não tem esse costume da gente mesmo fazer. É por isso que o devocional é importante, porque o devocional é um momento entre você e Deus, e você vai se habituar a ter isso entre você e Deus, sem um intermédio de pessoas. Hoje você pode pegar essa palavra dentro da sua casa, ou pelo celular, pelo tablet, pela televisão, e você estudar e você ler. Você ter essa conexão, sabe, com o Senhor. E às vezes a gente, por motivos de religiosidade e tudo, nós aprendemos a fazer tudo só na igreja. Ah, eu só leio a Bíblia na igreja, eu só oro na igreja, eu só louvo na igreja, né? E aí a gente, quando está na nossa casa, lá no seu trabalho, no seu momento, parece que a gente não tem essa obrigatoriedade, né? Parece que é só lá na igreja. E não é. A sua conexão com o Senhor, ela tem que ser em todo tempo, não tem um lugar fixo para isso. Antigamente, na época bíblica, tinha um lugar específico para você adorar o Senhor, que era no templo. Agora o véu se rasgou, não tem mais essa limitação. Você, aonde você está, você pode louvar ao Senhor, você pode ler a palavra, você pode estudar, você pode falar com Deus. O versículo 5 do capítulo 6 diz assim: quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Então Jesus está falando exatamente sobre isso. Eles estavam orando não é porque eles queriam falar com Deus, é porque eles queriam ser vistos orando. Então tem pessoa que é assim, não é que ele está orando, ele quer ser visto que está orando. A intenção dele orar a Deus está em segundo plano quando está em plano. E hoje nós vivemos um mundo assim, um mundo que aparentemente parece que as pessoas estão buscando ao Senhor, só que Deus não se engana. Deus sabe do nosso coração, Deus sabe do nosso intento. Então é por isso que ele vai ensinar aos seus discípulos, a partir do versículo 6, assim: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai que o vê e o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Então Jesus está chamando o povo para um secreto. Fala, olha, você não precisa orar para você ser visto. Você quer ser visto por quê? Porque se você quer ser visto pelos homens, quando os homens te verem, você já recebeu a sua recompensa. Mas se você quer ser visto por Deus, se você quer ser recompensado por Deus, você não precisa fazer uma amostra. Você pode entrar dentro do seu quarto. Irmão, isso nessa época aqui era uma quebra de paradigmas muito grande. Por quê? Porque eles eram ensinados que para orar, você tinha que sair de dentro de casa, você tinha que ir para um templo, para um lugar sagrado, você tinha que ir para um altar, né, para um monte, onde ia orar em voz alta e as pessoas tinham que ver que você está orando. Jesus agora veio com um paradigma totalmente diferente, dizendo, olha, entra para o seu quarto, só que lá no seu quarto não tem testemunha, não tem pessoas para dizer, olha, eu vi o fulano de oração, que eu vi ele orando. Não, mas o Senhor falou assim, mas eu, Senhor, que vejo o seu secreto. Que veja a sua intenção, eu te recompenso em público naquilo que você faz em secreto. Então tem pessoas que você fala assim, nossa, mas eu vejo fulano orando, por que nada acontece na vida dele? Por que nada muda? Exatamente porque o fulano é só no público. E Deus sabe o que ele, lá no secreto, ele não tem secreto com Deus. E Deus está mais interessado do que eu e você somos no secreto, do que nós apresentamos em público. Talvez você que está me vendo aí, está vendo a pastora Nayara, fala assim, nossa, né, falando da Bíblia. Mas Deus está mais interessado do que eu sou quando se desligam as câmeras. Quando se desliga aqui no nosso canal, daquilo que eu sou no meu secreto, daquilo que eu sou com as pessoas mais próximas. Deus está mais interessado nisso. E essa Nayara, e essa pessoa, essa mulher, que Deus tem interesse, porque essa é a pessoa de verdade. Essa é a pessoa de verdade, é sem filtro, né? É sem os photoshops, é sem os filtros. E Deus, ele sabe como eu e você somos. Aí o Senhor, ele vai ensinar, a partir do versículo 9, ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, né? E é uma oração muito conhecida. E às vezes nós nos equivocamos achando que Deus ensinou uma oração. Não, Deus não ensinou uma oração, ele ensinou um modo de orar. Você pode repetir a oração do Pai Nosso? Você pode repetir a oração do Pai Nosso, mas não como uma repetição sem sentido, porque toda oração ela tem que ter base no coração. Então quando você ora, Pai Nosso que estás no céu, Pai Nosso que estás no céu, você está chamando ele de Pai e está dizendo que ele é nosso. Você só pode dizer que uma coisa é sua quando você tem propriedade daquilo.
Então, eu só posso dizer que Deus é meu Pai se eu sou uma filha obediente. Então, a gente repete a oração do Pai Nosso como algo repetitivo, sem estar vivendo ele, sem querer estar vivendo. Porque no versículo 10 fala assim: venha o teu reino e que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Aí é que dói, porque eu estou dizendo com os meus lábios: Senhor, seja feita a tua vontade. Do mesmo jeito que é feito no céu, que lá no céu tudo é estabelecido pela vontade de Deus e não há nada além disso, que seja aqui na terra. Então, se eu faço parte desse reino, porque Jesus está pregando sobre o reino, se eu faço parte desse reino, eu tenho que entender que a vontade de Deus é absoluta sobre a minha. Então, se eu não quero obedecer à vontade de Deus, não faz sentido eu orar o Pai Nosso. Então, o que Jesus está ensinando? Ele está ensinando uma oração, um modelo, um modo de orar, um modo de você reconhecer o Senhor. Na oração do Pai Nosso, que é tão pequena, né? A oração do Pai Nosso ela é muito pequena, e às vezes a gente acha que para a gente orar, você tem que ficar 3 horas orando. Eu não dou conta de dobrar o meu joelho e ficar 1 hora orando. Olha a oração que Jesus ensinou, é tão pequenininha, mas ali tem todos os aspectos essenciais da oração. Começa com reverenciamento, chamando Deus de Pai Nosso. Reconhece a soberania de Deus que venha sobre o teu reino. Dá-nos hoje o alimento que precisamos, que é a precisão necessária. Na oração você pode pedir sim o que você precisa da parte do Senhor. Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. Então, ele está orando por outras pessoas. Então, é uma pequena oração objetiva em todos os sentidos. Tem adoração, tem reconhecimento, tem petição, tem conduta do Senhor. E não nos deixe que sejamos tentados, tem um pedido. Então, não é o tanto de tempo. Às vezes você está aí e fala assim: nossa, eu queria ter uma vida de oração, queria orar 5, 6 horas. Você pode começar aos poucos. Vai começando aos poucos, porque não é o tanto de tempo que você ora, é como você ora. É o que você está falando. Porque olha a oração que Jesus ensinou, ela é tão pequenininha, né? Tão pequenininha que você não gasta nem 2 minutos para fazer ela. Mas ela é tão objetiva e ela é tão poderosa, porque Jesus está ensinando aos discípulos: ei, não é o tanto que é falado, é a constância do que é falado. Os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar, porque eles sempre estavam vendo Jesus orando. Eles sempre estavam, eles convivendo com Jesus, eles estavam vendo Jesus orando o tempo inteiro. Então, é importante você estar orando o tempo inteiro, do que você se programar para orar. Eu vou orar 10 minutos por dia. Não, quando você estiver, onde você estiver, fique conectado com o Senhor em oração. Isso é viver uma vida de oração. E aí ele vai falando sobre as riquezas do céu, ele fala sobre a luz do corpo, que são os nossos olhos, que tem que ser purificados, o modo de nós olharmos. E eu quero encerrar falando sobre o versículo 32. Diz assim: pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. O que Jesus está falando? Olha, vocês não estejam ansiosos pelo que vocês vão vestir, pelo que vocês vão comer. O que Jesus está falando? Quer dizer que eu não tenho que me preocupar com isso? Não tem. Mas o que Jesus está ensinando? Ei, não se preocupe com as coisas perecíveis. Não coloque o seu tesouro, a sua total atenção nas coisas perecíveis. Tem pessoas, irmão, que para viver uma vida bem aqui na terra, ele se sacrifica de uma maneira. Olha, você pode ver que por um bom emprego a pessoa muda de estado, ela deixa a família, ela muda de país, ela aprende outro idioma, ela faz um sacrifício, e é bom que se faça. Todo mundo quer uma vida melhor. Mas você já percebeu que nós não temos muitas das vezes essa coragem na nossa vida espiritual? Se for para fazer algo para que a sua vida espiritual melhore, a gente não tem muitas das vezes essa coragem. Essa coragem que nós temos muitas das vezes com as coisas perecíveis. Então Jesus está ensinando isso: olha, as coisas perecíveis, porque elas se perecem, elas são terrenas, elas são sim para você orar, para você pedir ao Senhor, para você buscar, mas elas não têm que ser a necessidade número 1 do seu coração. Elas não têm que ser o tesouro do seu coração. Jesus está ensinando: o Pai de vocês, que é o Senhor, sabe disso. Vocês têm que buscar as coisas celestiais, as coisas que são eternas, que é a presença do Senhor. Que a presença do Senhor seja a maior busca da sua vida. Que a presença do Senhor seja a maior sede que você tem. Isso é tão necessário para os nossos dias de hoje. E encerrando, né, sobre isso, eu quero deixar esse devocional como uma reflexão. O que tem sido para você a sua necessidade primeira? O que você está disposto a fazer pela presença do Senhor? Porque nós, quando queremos algo, nós fazemos coisas extraordinárias, fazemos grandes esforços. Você vê que quando uma pessoa vai passar no concurso público, ele passa horas e horas e horas estudando, para que ele faça valer o nome dele lá no edital de aprovados. Qual o esforço que você estamos fazendo para ter essa conexão com o Senhor, para ter esse particular, para ter esse secreto? Porque o caminho está aberto.
O hino colocado, que é o hino 77, ele fala assim: guarda o contato com o seu Salvador. Vou abrir aqui. É o hino 77, eu não vou louvar, né? Mas eu vou vou cantar só a primeira estrofe, não vou louvar ele todo. Diz assim: queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador. É isso, guarda o seu contato com o Senhor, estabeleça esse relacionamento com o Senhor. Eu te convido a fechar os seus olhos. Deus, obrigado pela tua palavra. Senhor, estabeleça esse contato, que ele nunca falhe, que ele nunca cesse. Pai, porque a tua presença, Senhor, ela é eterna nas nossas vidas. Que ela seja o primeiro, o mais desejado, o mais procurado. Senhor, meu Deus, meu Pai, que ela seja uma fome saciável, Senhor. Que quanto mais nós temos, mais te queremos. Senhor, nos ensina a te buscar no secreto. Nos ensina, meu Deus, meu Pai, a te querer quando os olhos não veem, quando o culto acaba, quando tudo se fecha, quando as redes sociais não estão contemplando. Que nós possamos ser adoradoras de verdade. Mulheres que te buscam, homens que te buscam, Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos assim. Nos ajuda, Pai, a sermos assim. Espírito Santo, ajuda esta mulher. Ajuda esta mulher nesta busca, Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a todas as princesas. Não estou com o nome aqui, porque estou usando o celular para gravar. Mas todas as mulheres do Projeto Maria Isabel, né, que estão aí no grupo, compartilhando a sua vida, recebendo as orações, né, recebendo esse devocional, fazendo o seu devocional, participando desse projeto, que o Senhor possa te abençoar, que Deus possa te honrar e que esses momentos que você esteja tirando para ter essa conexão com Deus sejam riquíssimos para a sua vida. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.